Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, com a professora Gisele Manhães. Lembrando que estamos nos preparando para a prova do SAEB, que em breve estará aí para você resolver. E hoje vamos tratar de duas questões, através de textos, interpretando texto. Mas como, professora? Vamos tratar do descritor 20. O que é descritor 20 mesmo? Vamos lembrar que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos. Tratam do mesmo tema em função das condições de que ele foi produzido. E vamos tratar também do descritor 6, que é identificar o tema de um texto. Como assim, professora? Você já leu textos, de repente um texto muito antigo e também um texto atual, que você observou que falam do mesmo assunto? Textos escritos por diferentes pessoas em diferentes épocas, mas tratando de um mesmo tema. Você já parou para observar isso? E outra coisa, você sabe com certeza que o tema é um assunto abordado. Então, vamos analisar textos de diferentes autores, porém, tratando de um mesmo assunto, identificando nesses textos o mesmo assunto. Vamos comparar textos e vamos analisar que o tema é o mesmo. Vamos! Agora vamos ler esse texto. Texto 1, o açúcar. Estamos diante de um texto que vamos analisar o descritor. Está aqui o autor. Vamos ler comigo? Te convido a fazer essa leitura. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar. Estamos diante de um texto que eu coloquei como texto 1. E agora leremos esse outro texto, O Trabalho Lavrador. Está aqui o autor e eu vou ler para você, mas eu quero que você preste atenção e leia comigo. O que disse o pão ao padeiro? Antes de pão, eu fui farinha. Farinha que o moinho moía, debaixo do olhar do moleiro. O que disse a farinha ao moleiro? Um dia fui grão de trigo, que o lavrador ia colhendo e empilhando no celeiro. O que disse o grão ao lavrador? Antes de trigo fui semente, que tuas mãos semearam, até que me fizesse em flor. O que disse o lavrador às suas mãos? Com vocês lavro essa terra, semeio o trigo, colho o pão, moo a farinha e faço pão. E a isso tudo eu chamo trabalho. Então temos dois textos e vamos analisar o que há em comum, porque os dois falam sobre o mesmo assunto. Então eu tenho da letra A à letra D alternativas que vão me ajudar. Mas veja bem, você pode dizer para mim qual alternativa tem em comum? Claro,
Mas não fique em dúvida que outras alternativas apareçam no texto, mas não é o que está em comum aos dois textos. Então tem que ficar ligado à pergunta. Seria a letra A contar a história de um pão que foi produzido por um lavrador? Então os dois textos, é o fato dos dois contarem essa história? Será que a letra B, compararem os sentimentos que envolvem os trabalhadores urbanos? Você viu esse sentimento nos dois ou apenas em um texto? Olha, C, denunciar as más condições, o texto está falando sobre isso? Porque de repente você encontra uma alternativa em um só texto. Não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo o que há em comum. Retratarem, que é a letra D, os processos envolvidos na fabricação de um produto. Dá um pause no seu vídeo, analisa, porque tudo isso envolve a sua interpretação de texto. Qual é a questão? Essa é a letra D, retratar os processos envolvidos na fabricação de um produto. Então aqui fala sobre o processo, empilhando, antes de tudo fui semente. Então aqui, semeia o trigo. Então você observa passo a passo ou detalhes de como foi a fabricação. Então o texto vem falando, com certeza sempre analisando junto ao texto anterior, falando era da cana, veio dos canaviais. Então, tá vendo? Tá falando da produção do açúcar. Então, os dois textos têm a ver com a letra D. Ok? Você acertou? E agora nós temos aqui uma canção. Claro que eu não coloquei a canção por inteiro. Eu coloquei trechos que vão me ajudar a resolver uma outra questão. Mas a próxima questão vou trabalhar sobre o tema, que é o descritor 6. Na verdade, a aula de hoje está toda centralizada no tema, no assunto. Então, a questão anterior foi o que há em comum entre os textos e agora eu vou falar de um texto apenas intitulado Epitáfio, de Sérgio Brito. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Por sinal, um texto muito bonito. Então vamos para a questão. Você analisou, você leu. Na dúvida, você volta ao texto. A questão é o tema central. Lembra que o tema central é o assunto. Então as alternativas podem estar dentro do texto, mas eu quero o tema central. Qual foi o assunto tratado? Então vamos lá. O tema central da música da letra da música é a eternização do amor como solução para o problema da vida ou para os problemas da vida. B, o arrependimento por não ter podido aproveitar mais as coisas da vida. C, a preocupação por não saber o que fazer nas diversas situações da vida. Ou D, o sentimento de morte que perpassa todas as simples situações da vida. E aí? Dá pausa no vídeo, dá uma olhada, analisa. É a letra B. A música trata do arrependimento. Arrependimento por não ter podido aproveitar mais as coisas da vida. É isso que o autor quer mostrar. De forma clara, devia ter amado mais. Você se arrependeu. Poxa, poderia ter amado mais, ter me arriscado mais. Então está bem claro aqui nos trechos dessa canção que o arrependimento por não ter podido aproveitar mais as coisas da vida. E eu tenho certeza que você acertou essa questão. Viu aí? Analisamos alguns textos. Então dá para perceber que textos escritos em diferentes épocas, por diferentes autores,
Ah, e tem mais. Textos de diferentes gêneros. Isso, de repente um texto jornalístico, de repente uma música, uma narração, não sei, com o mesmo tema. Então, o mesmo assunto. Aí a gente consegue comparar um texto com outro, analisar. E aí observa-se que o tema se repete, ou o tema é algo em comum entre estes textos. E analisamos também uma música e ali conseguimos observar que tem um assunto principal que foi abordado. Então hoje aprendemos várias coisas através do exercício. Gostou da aula? Acredito que sim, né? Anotou tudo? Então ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa comigo, a professora Gisele Manhães, e sempre nos preparando para a avaliação do SAEB. Muito obrigada pela sua atenção. Até uma próxima aula.